Olá, querido ouvinte, estamos conectados mais uma vez para estudar a lição da Escola Sabatina. A lição dessa semana tem como título As Nações, parte 2. E o verso para memorizar diz: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmo 46, versículo 10. Esse verso nos convida a parar, a silenciar a nossa ansiedade e lembrar de quem Deus é. No contexto bíblico, desde a queda da humanidade no Éden, o mundo passou a viver consequências de escolhas que se afastam de Deus. Não era esse o plano original. Alguns até sugerem que Deus desejava a queda para demonstrar seu amor, mas isso é um equívoco. A rebelião de Satanás e a desobediência de Adão e Eva foram tragédias, não projetos divinos. Deus sempre quis o melhor para a humanidade. Quando olhamos para a história das nações, vemos que muitas vezes a humanidade tentou construir governos, poderes e reinos à parte de Deus. O livro de Daniel é um exemplo claro disso. Ali, vemos reis humanos tentando dominar outros pecadores, e o resultado? Injustiça, orgulho, guerras e sofrimento. Mas mesmo assim, Deus nunca perdeu o controle. O verso de hoje nos lembra que, no meio desse cenário caótico, Deus continua sendo exaltado entre as nações e na terra. Ele não é pego de surpresa pelas decisões humanas. Pelo contrário, a história continua nas mãos dele. E isso traz segurança para mim e para você. E qual é a aplicação pessoal disso? Se Deus governa sobre as nações, ele também cuida da sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de incerteza, em que parece que as coisas fugiram do controle. Mas a palavra do Senhor para você hoje é: aquieta o teu coração e reconhece quem eu sou. Muitas vezes tentamos resolver tudo pelas nossas próprias forças. Assim como os reis terrenos, queremos controlar nosso próprio pequeno reino. Mas Deus está dizendo: deixe-me governar, entregue-me o comando da sua vida. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. As nações podem se levantar e cair, os poderosos podem surgir e desaparecer, mas Deus permanece soberano, exaltado entre as nações e presente na sua história pessoal. Descanse nele hoje, silencie as vozes da dúvida e da ansiedade e reconheça que ele é Deus. Que tal hoje você fazer uma oração e entregar os seus medos, seus planos e suas batalhas para ele? Porque o mesmo Deus que governa as nações também cuida com amor de cada detalhe da sua vida. Lição de domingo, o primeiro mandamento. Quero te convidar a refletir comigo sobre uma cena muito conhecida da Bíblia, mas que carrega um ensinamento muito atual. A primeira ordem que Deus deu à humanidade. Em Gênesis 2, versículo 16 e 17, Deus diz a Adão e Eva que poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E talvez você já tenha se perguntado por que Deus proibiu? Não é sempre bom conhecer mais? A Bíblia ensina que nem todo conhecimento faz bem. Deus sabia que se o ser humano experimentasse o conhecimento do mal pela desobediência, isso traria consequências que jamais poderiam ser desfeitas. Por isso, antes mesmo de qualquer erro acontecer, ele deu o mandamento. E é interessante que o verbo usado no hebraico é tsavá, que significa ordenar, ou seja, não era uma sugestão, era uma instrução amorosa e necessária. No Éden, Deus queria proteger o homem e a mulher do sofrimento que viria com o pecado, mas, como sabemos, eles desobedeceram e o resultado foi exatamente o que Deus tinha alertado: morte, dor, separação e a marcha dos impérios humanos tentando viver longe de Deus. E sabe o que isso significa para mim e para você hoje? Que existem coisas que Deus ainda hoje nos orienta a não buscar, a não experimentar, a não consumir. Nem tudo o que é acessível é bom para a nossa mente, para o nosso coração e para a nossa vida espiritual. A nossa sociedade valoriza muito a ideia de viver tudo, experimentar tudo, conhecer de tudo. Mas Deus, como Pai amoroso, sabe que certos tipos de conhecimento ou experiência podem nos corromper, nos ferir e nos afastar dele. Por exemplo, nem todo conteúdo na internet edifica, nem toda conversa acrescenta.
Nem toda experiência nos aproxima de Deus. A grande lição do Éden é: Deus não proíbe para limitar, ele orienta para proteger. Hoje, pense sobre o que você tem permitido entrar na sua mente, no seu coração e na sua vida. Há coisas que parecem inofensivas, mas que carregam sementes de separação entre você e Deus. No Éden, Deus estabeleceu a primeira sala de aula, ensinando o homem sobre limites, escolhas e consequências. Ainda hoje, Ele quer ser nosso mestre e conselheiro, e assim como no passado, Ele continua dizendo: não toque nisso, porque eu sei o que isso vai causar em você. Então, que tal você pedir a Deus sabedoria para discernir o que convém e o que não convém? Nem tudo o que se pode conhecer vale a pena. Algumas coisas só levam à dor e à distância de Deus. Lição de segunda-feira, Daniel 2. Quero refletir contigo sobre uma das profecias mais impressionantes da Bíblia, registrada em Daniel capítulo 2. Durante o cativeiro babilônico, Deus mostrou ao rei Nabucodonosor um sonho e, por meio de Daniel, ele revelou o significado daquela imagem. Uma grande estátua feita de vários metais, cada um representando um império mundial, desde Babilônia até os dias finais da história humana. Essa profecia, além de ser uma prova do controle soberano de Deus sobre a história, também carrega uma lição muito prática para a nossa vida hoje. No século XIX, muita gente acreditava que a humanidade estava entrando em uma era de progresso ilimitado. A Exposição de Paris de 1900, por exemplo, celebrava as conquistas tecnológicas e a promessa de um futuro perfeito. Mas logo veio a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda, e ao longo do século XX, mais de 200 milhões de pessoas perderam a vida em guerras. A tecnologia avançou, mas a moralidade e a espiritualidade não acompanharam esse ritmo. É como disse Martin Luther King Jr., temos mísseis teleguiados, mas pessoas desnorteadas. E é justamente isso que a estátua de Daniel 2 nos mostra, que, com o tempo, os governos humanos não se fortalecem, eles se tornam mais frágeis e divididos, como os pés de ferro e barro. E o que isso ensina para a gente? Que a nossa segurança não pode estar nos sistemas humanos, nas promessas de líderes ou nos avanços tecnológicos. A história mostra que o mundo sempre enfrentou crises, e Jesus, em Mateus 24, versículos 6 e 7, já nos alertava sobre guerras, fomes e terremotos como sinais do fim. Mas aqui está a boa notícia. O mesmo sonho de Nabucodonosor terminava com uma pedra que não foi cortada por mãos humanas, destruindo a estátua e estabelecendo um reino eterno. Essa pedra representa o reino de Deus, que virá e jamais será destruído. Se o mundo está cada vez mais instável, nós temos um refúgio seguro, Jesus Cristo. Ele não só previu esses tempos difíceis, como prometeu estar conosco até o fim. Quando olhamos para o mundo, podemos desanimar, mas quando olhamos para Deus, encontramos esperança. Hoje, eu quero te convidar a colocar a sua confiança não nos governos, nem nas tecnologias, nem em utopias humanas, mas naquele que governa soberanamente sobre a história. Ele está no controle e logo virá para estabelecer um reino de justiça e paz. Lição de terça-feira, Daniel 7. Quero refletir com você sobre uma visão impressionante registrada em Daniel capítulo 7. Diferente do sonho de Nabucodonosor em Daniel 2, que mostrava uma estátua representando os reinos humanos, agora a visão é dada diretamente ao profeta Daniel. Ele vê o mar agitado, 4 grandes ventos soprando e bestas subindo do mar, cada uma representando impérios e poderes que governariam a terra. E sabe qual é a grande mensagem aqui? Que o mundo, ao longo da história, sempre viveu em conflitos, mudanças de poder, opressão e instabilidade. As nações se levantam, caem, prometem paz, mas logo trazem guerra, desigualdade e sofrimento. Essa é a história da humanidade. A Bíblia usa o mar agitado como símbolo de tumulto, incerteza e desordem entre as nações. E essa imagem faz muito sentido. Basta olhar para o nosso mundo. Crises econômicas, guerras, conflitos políticos e sociais. O cenário atual
não é muito diferente daquele que Daniel viu. E sabe o que isso ensina para nós? Que o problema da humanidade não está apenas nos governos, mas no próprio coração humano. Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 3, versículos 10 a 19: Não há justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos se desviaram. Por isso, os governos são instáveis, porque são formados por pessoas que carregam consigo os mesmos defeitos, interesses e corrupções. Essa visão de Daniel 7 não é só sobre política ou história mundial. Ela também fala da nossa necessidade urgente de Deus. O mesmo texto de Romanos 3, versículo 19, afirma que a lei foi dada para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Ou seja, a instabilidade do mundo serve como um alerta de que sem Deus não há governo, plano ou projeto humano que consiga trazer paz verdadeira e duradoura. Mas a boa notícia é, Daniel também viu no capítulo 7 que, no fim de tudo, o Filho do Homem, Jesus Cristo, receberia um reino eterno e justo, onde não haverá mais opressão nem sofrimento. Esse é o reino que eu e você precisamos buscar. Se o mundo lá fora está instável, o nosso coração também pode ficar assim. Por isso, hoje, mais do que nunca, precisamos do Evangelho, porque ele transforma o nosso interior, nos dá esperança e aponta para o reino eterno, que será estabelecido por Cristo. Então, se você sente esse mundo agitado e confuso, lembre-se, há um Deus soberano controlando a história, e ele te convida a fazer parte do seu reino. Lição de quarta-feira, entre a terra e o mar. Quero conversar com você sobre dois símbolos muito importantes que aparecem na Bíblia, especialmente nas profecias, a terra e o mar. E não é só geografia, viu? Esses elementos carregam significados profundos sobre estabilidade, caos e o plano de Deus na história. Ao longo da Bíblia, especialmente nas profecias, o mar representa as nações rebeldes, agitadas, em constante tumulto, instigadas pelo orgulho humano e pela influência de Satanás. Já a terra aparece como símbolo de estabilidade, lugar de segurança e refúgio, um espaço de esperança e liberdade religiosa. Se a gente olhar para Apocalipse 12 e 13, vemos esse contraste com clareza. O dragão, símbolo de Satanás, tenta destruir a mulher e representa a igreja fiel de Deus. Ele usa águas, ou seja, nações, governos e sistemas humanos para perseguir o povo de Deus. Mas então surge a terra, onde a igreja encontra refúgio. Os estudiosos entendem que isso aponta para a migração de cristãos perseguidos para o chamado Novo Mundo, a América, onde encontraram liberdade de culto e segurança, uma espécie de terra prometida moderna. E faz sentido. Durante séculos, pessoas de fé fugiram de perseguições na Europa para encontrar na América um lugar onde pudessem adorar a Deus em liberdade. Mas aqui está o alerta. Apocalipse 13, versículo 11, diz que essa besta que sobe da terra com aparência de cordeiro, ou seja, com um discurso de paz e liberdade, no tempo do fim, falará como um dragão. Isso nos ensina que mesmo as nações que hoje oferecem liberdade, quando guiadas pelo orgulho humano e não pelo princípio de Deus, podem se tornar instrumentos de opressão e perseguição. A grande lição aqui é que não podemos colocar nossa segurança em governos, sistemas políticos ou estruturas humanas, por mais justas que pareçam hoje. O mundo está em constante mudança. Nações que hoje oferecem paz podem amanhã trazer perseguição, mas Deus continua sendo o nosso verdadeiro refúgio, a nossa terra firme. Como diz o Salmo 46, versículos 1 a 3, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no coração do mar. A profecia bíblica nos convida a olhar para a história com discernimento espiritual. Ela revela que atrás das movimentações políticas e sociais há uma luta espiritual acontecendo. Por isso, precisamos manter nosso coração firmado em Deus, confiando nele e na sua palavra, que permanece para sempre. Lição de quinta-feira: profetize de novo. Vamos refletir sobre uma profecia poderosa.
que fala diretamente ao nosso tempo e ao nosso papel como cristãos. Está em Apocalipse capítulo 10 e descreve o nascimento e a missão do movimento remanescente, um povo chamado para proclamar uma mensagem urgente antes do fim de todas as coisas. O texto diz que João viu um anjo forte, com um livrinho aberto na mão, com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Esse livrinho é o livro de Daniel, que, segundo a profecia, ficaria selado até o tempo do fim. E aqui está a primeira lição. Deus controla a história e, quando chega o momento certo, ele revela o que seu povo precisa saber para cumprir sua missão. O anjo grita com voz forte, porque esse é um momento de urgência na história. Assim como as mensagens dos 3 anjos em Apocalipse 14, essa também precisa alcançar povos, nações, línguas e reis. Ou seja, ninguém está excluído dessa convocação. E sabe o que é interessante? Esse movimento nasce justamente no Novo Mundo, a América, onde as perseguições religiosas foram superadas e a liberdade de culto permitiu que a mensagem profética ganhasse força. Por isso, Deus conduziu a história para que, naquele ambiente de liberdade, o Evangelho eterno e as profecias pudessem ser compreendidas e anunciados com liberdade. Mas o anjo também diz: é necessário que profetizes outra vez. Você e eu fazemos parte dessa continuação. A missão que começou lá atrás, com os pioneiros, ainda está em andamento. O mundo está caminhando rapidamente para seu desfecho final. Os reinos e sistemas humanos, que Daniel previu com precisão incrível, surgiram, caíram e deram lugar a outros, exatamente como Deus mostrou séculos antes. Isso deve aumentar nossa confiança. Se tudo o que foi previsto aconteceu, podemos ter certeza de que o reino eterno de Cristo também virá. A pergunta que fica para nós é: temos cumprido nossa parte? Temos anunciado a volta de Jesus, o juízo de Deus e a necessidade de se posicionar ao lado dele? Ou estamos calados, distraídos com as coisas deste mundo que logo vão desaparecer? Deus está conduzindo a história a um grande final, e Ele conta comigo e com você para proclamar essa verdade. É necessário profetizar de novo, anunciar o Evangelho eterno, alertar o mundo sobre o que está para acontecer e convidar todos a fazerem parte do reino eterno, onde o mal nunca mais existirá. Lição de sexta-feira, o nosso estudo adicional. Vamos refletir sobre um assunto que nos faz pensar naquilo que realmente importa. Você já parou para imaginar o que vai sobrar no final de tudo isso? Das conquistas, dos prédios grandiosos, dos títulos, das riquezas, dos governos e impérios. A Bíblia e o espírito de profecia deixam claro: tudo vai virar pó e cinzas. No livro O Grande Conflito, Ellen White descreve de forma emocionante o fim do pecado e a purificação da terra. Não haverá mais lembrança do mal, com exceção de um detalhe eterno: as marcas da cruz no corpo de Cristo. Imagine isso. Na nova terra, a única marca do sofrimento e do pecado será vista nas mãos, nos pés e no lado de Jesus. Não para nos trazer tristeza, mas para nos lembrar do amor dele por nós. As nossas conquistas pessoais não vão atravessar a eternidade. A fama, as realizações, os bens, tudo o que construímos aqui fica. Isso nos convida a refletir: o que realmente vale a pena? A gente precisa viver e planejar, tendo essa perspectiva eterna. Isso não significa que não devemos estudar, trabalhar, conquistar coisas boas, mas que tudo isso precisa ser colocado em segundo plano, diante da nossa relação com Deus e da missão que Ele nos confiou. Outra coisa importante: no estudo de Apocalipse 13, vemos a besta que sobe do mar, uma junção dos impérios antigos que tentaram dominar o mundo e colocar o ser humano no lugar de Deus. Essa mentalidade começou lá em Babel. Façamos um nome para nós. Gênesis 11. E até hoje, quantos sistemas e governos vivem para exaltar o homem, o poder humano, a razão humana, ignorando a soberania de Deus? O mundo atual carrega muito dos valores da antiga Babilônia, de Roma e dos impérios que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. Orgulho, vaidade, desejo de domínio, desprezo pela vontade divina.
E a gente, como cristão, vive nesse meio. Por isso, precisamos constantemente buscar equilíbrio entre respeitar as leis humanas e obedecer às leis de Deus. Mas quando uma entra em conflito com a outra, a Bíblia é clara. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, versículo 29. A pergunta para a gente hoje é: onde está o nosso foco? Estamos correndo atrás de coisas passageiras ou investindo naquilo que vai permanecer para sempre? Porque no final, tudo isso aqui vai passar e a única coisa que vai importar é se temos o nome escrito no livro da vida e se carregamos no coração a marca de Cristo. Se esta mensagem falou com você, comenta aqui embaixo o que você tem priorizado na sua vida e, se quiser, compartilhe este áudio com alguém que também precisa refletir sobre isso. Que Deus te abençoe e te ajude a viver com a eternidade no coração. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.